Ouvir um frevo e não sentir o corpo se remexer é uma missão difícil. O ritmo embriaga, entra na cabeça, toma conta do corpo todo e só acaba lá no pé. Não é fácil separar a dança da música. Ninguém sabe quem veio primeiro, mas o que importa mesmo é a batida. Aquela que vem acelerada. Ou mesmo as mais lentas. Filinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê seus blocos famosos? Mas que tocam o coração como nenhum outro ritmo. Quem é de fato um bom pernambucano esquece tudo quando cai no frevo. Ele madruga lá no bairro de São José, depois segue lá para Olinda e carrega com ele milhares de foliões. Pessoas amantes que não sabem viver sem essa coisa frenética que é inexplicável. Só sabe o que é isso quem sente. Ah, é bom demais! Olá, bom dia a você que nos acompanha a partir de agora com o No Ritmo do Frevo. Nós vamos falar sobre esse ritmo pernambucano que não deixa ninguém parado, que todos os anos é lembrado pelos fãs do carnaval e que também não deixa de ser tocado e dançado durante o ano inteiro. Acompanhe agora, na primeira reportagem deste programa especial, um pouco da história do frevo e do que ele representa para artistas e foliões. São 111 anos de história, 111 anos fazendo a gente se remexer só de escutar uma nota de um clarim. Mas você sabe como o frevo surgiu? O frevo nasce de uma manifestação, né, popular, onde as bandas que desfilavam em nossas ruas tocavam músicas como dobrado, como o machixe, como a polca, e muito possivelmente não era simples uma banda sair desfilando e outra sair sem que tivesse rivalidade entre elas. E aí, nesse momento, as bandas, junto com os grupos, também contratavam os capoeiras. O grupo dos capoeiras ficava à frente, fazendo, ao mesmo tempo em que fazia a defesa daquele grupo, esses capoeiras também faziam algumas evoluções, então faziam algumas danças que se relacionavam com aquela música que estava sendo executada. Não só entre eles, mas entre aqueles que viam os grupos fazendo evoluções no centro do Recife, eles começaram a olhar aquele movimento todo que havia e dizer, oxente, aquele ali está fervendo. Aquilo está fervendo, está fervendo. E aí, entre ferver e frever, já que muita gente não tinha o domínio da língua inteiramente e não dizia ferver, dizia frever, ao frevo. Existem 3 tipos de frevo. O frevo de rua. O frevo de rua é quando ele é unicamente instrumental. Esses frevos que as orquestras tocam em nossas ruas e ladeiras de Recife e Olinda em dia de carnaval. É um frevo instrumental, ele não tem letra. O frevo canção. O frevo canção tem uma letra, ele tem aquela mesma batida, aquele binário forte, mas tem uma letra, tem uma historinha. Vários clássicos existem, mas, por exemplo, Voltei Recife. Voltei Recife. E o frevo de bloco. É aquele sentimento, é o banzo que veio da África. Um frevo mais lento, uma manifestação onde a família pudesse participar com mais tranquilidade. Um que eu gosto muito é um clássico, por exemplo, de um mestre vivo, Getúlio Cavalcante. Falam tanto que meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, o seu povo vai se despedir.
E não importa se o frevo é de rua, canção ou de bloco, o frevo é de todos e para todos. Por isso, há 11 anos, ele foi eleito Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. E quanto patrimônio do mundo, o que será que ele representa para cada pessoa? É uma dança que não deixa a gente parar. Para mim, o frevo é a gente encontrar as pessoas sorrindo, brincando, pulando e dançando e ouvindo e se divertindo, quer seja no período do carnaval, quer seja durante todo o ano. Quando a gente está fora, está em outro estado, até mesmo em outro país, que a gente escuta os primeiros acordes de vassourinhas, que a gente escuta um frevo, eu acho que é a nossa identidade. Tudo que eu conquistei hoje é graças ao frevo. Se eu tenho um nome na cidade do Recife, se eu tenho uma carreira, é graças ao frevo. Quando eu estou na minha casa e passo um carro de som tocando frevo, eu digo, eita, lá vem um frevo. Enfim, então o frevo para mim é isso, é o que me arrepia. E é por tudo isso que o frevo sobrevive até hoje, não somente em Pernambuco, mas no Brasil e no mundo. E isso só acontece porque tem grandes ícones que levam com muito orgulho esse ritmo fervente para outros povos. Eles mostram o frevo da forma tradicional, mas também com um molhinho a mais. O maestro Spock e a orquestra que ele rege há 17 anos trazem o improviso. Muito possivelmente fomos a primeira orquestra a fazer um disco onde a liberdade de expressão do músico, uma coisa que não era muito comum dentro do universo do frevo, fizemos o primeiro disco totalmente voltado a essa intenção. Todos os arranjos, todas as composições tinham essa intenção de que o músico tivesse liberdade. Improvisar ajuda a abrir janelas para a escola, né? Para a escola do frevo, para a escola da música pernambucana, para a escola da música brasileira. Então, com tudo isso, nós conseguimos pegar o frevo que sempre foi praticamente assim executado nas ruas, para o povo pular, para o povo dançar. A gente conseguiu realizar o sonho como músicos de levá-lo para os teatros, para os palcos sagrados dos festivais de música instrumental, onde o povo faz silêncio. Então, a gente que nasceu e se criou acostumado a tocar para o povo dançar, para o povo pular, hoje em dia, amar tanto quanto tocá-lo por silêncio absoluto. Então, é maravilhoso passar o ano inteiro também tocando frevo nos palcos que a gente sempre sonhou na vida. E o maestro forró, conhecido pelas brincadeiras durante os shows, também tem um trabalho diferente do tradicional e que atrai muitos foliões. Fazemos um trabalho de pesquisa, manutenção, releitura e interação. Pesquisar, manter, né, o que pesquisou vive, muito vivo, porém também fazer, além da pesquisa e da manutenção, fazemos também releitura e interação, que é a parte mais saborosa, né? Interagir nossas riquezas culturais da região Nordeste, sobretudo, com linguagens do mundo todo, né? A gente sempre está aberto a se relacionar, a gente acredita que essa comunicação, essa interação, essa mixagem, ela dá um upgrade na coisa da renovação e, ao mesmo tempo, da perpetuação, né, da manutenção do nosso frevo, e não só do frevo, mas de todas as expressões que a gente trabalha, como maracatu, coco de roda, ciranda, né, e tantas outras expressões. A gente faz um trabalho que eu venho dizendo que a gente está meio que assim, eruditizando o popular e popularizando o erudito. O frevo combina com tudo, e o frevo se encaixa com tudo. Você só não pode perder sua linguagem, seu sotaque. É muito bonito de se ver o frevo, né? Só de ouvir já dá aquela vontade de dançar. Mas pra quem pensa que ele é fácil, tá bem enganado, viu? A gente foi conhecer algumas histórias de quem vive o frevo o ano todo, que se esforça bastante pra conseguir tocar ou dançar esse ritmo, apesar do cansaço, principalmente nos 4 dias de carnaval. Uma ponta do pé e um calcanhar. Pontilhando. São passos do nosso frevo. Mas será que é fácil dançar esse ritmo? Muito difícil. Porque é totalmente diferente do samba que todo mundo quer, é muito arte, muito do capoeira, então se não dominam todas essas partes, fica muito difícil, sim. Tem passes que já consegue complicar um pouco, mas os mais simples a gente consegue entrar no ritmo. Meus amigos, parece que é necessário um certo esforço, ou melhor, um esforço danado para o frevo sair bem feito.
E disso a rainha do Carnaval 2017 sabe bem. Bruna tem 24 anos e dança frevo como poucas pessoas. Ela é passista profissional. Mas, para chegar ao patamar em que está hoje, ela começou pequenininha. Por volta dos 5 ou 6 anos, aqui na rua de casa, estava rolando uma orquestra com passistas. E eu vi no barulho e disse, vamos lá descer, vamos ver o que é isso nessa festa que está rolando. Era período carnavalesco e eu vendo os passistas, aqueles movimentos legais, a música. Aí eu disse, mãe, eu quero fazer isso, né? Eu quero aprender frevo. E 2 anos depois eu fui para a escola de frevo do Recife. De lá pra cá já são quase 20 anos e uma carreira cheia de troféus que ficam na sala de casa, no bairro da Boa Vista. Ela se lembra de cada um e também da luta para chegar até eles. Já tenho os 2 pés torcidos, né? E diversas lesões dançando, mas não é algo que me impede de continuar, porque eu amo isso. Então, eu já briguei com o médico, já chorei quando colocou gesso no meu pé. Carnaval, que eu já dancei com o pé inchado, porque eu tinha torcido dias antes do carnaval começar, mas eu disse, eu não vou deixar. Aí fiz o carnaval todinho, chegava em casa, gelo no pé. E aí no outro dia tá nova pra fazer tudo de novo. É algo tão gratificante que você dança mesmo com a dor. Na verdade, a dor lhe fortalece pra você dançar mais. E também foi preciso muito empenho para que a dançarina conseguisse o posto de rainha do carnaval. Ela tentou o título durante 5 anos. Em 3 deles, ficou em 2º lugar. Durante todos esses 5 anos que eu participei do concurso, foi justamente isso que aconteceu. Eu fui aprendendo a cada ano como eu ia conseguir me tornar uma rainha. E não só apenas uma rainha, ser a rainha, né? Ser aquela representante realmente do povo. Foram bastantes batidas na trave, né? E cheguei sim em algum momento em pensar, caramba, eu acho que esse ano, se não for, eu vou parar. Mas eu tinha muito incentivo de muitos amigos meus que acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então aí isso foi o que me deu força para continuar, para ir até o final e dizer, não, vamos parar, esse é o seu ano. Então haja como rainha para poder ganhar um concurso e ser a rainha. E finalmente no Carnaval de 2017 ela conseguiu. A emoção foi grande. Quando anunciou eu realmente não acreditei, eu chorei bastante. Mas, e quando eu subi no palco lá no Pátio de São Pedro, todo mundo gritando meu nome, foi muito, muito emocionante. Mas para que Bruna ou qualquer passista aprendesse o frevo, foi preciso que existisse algum professor. Vamos nessa, gente! Vamos embora! Vamos! Este é José Valdomiro, ou simplesmente Menininho, como é conhecido entre os alunos e amigos. A história dele com o frevo começou por acaso, quando ele tinha 11 anos. Eu tinha um sonho de ser ator, mas era ator de novela, porque eu queria aparecer na televisão, ser famoso. E aí, eu assisti uma vez uma propaganda que estava passando aulas de Nascimento do Passo, na pracinha de Boa Viagem com os alunos dele. E aí eu vi que aquele momento talvez fosse uma oportunidade de alguém, não sei, algum diretor de novela me ver dançando frevo e me chamar para participar de uma novela. Na época eu fazia 4ª série e uma amiga minha fazia aula aqui na escola. E ela me convidou, vamos lá fazer aula, e eu, escondido ainda da minha família, comecei a fazer aula aqui na escola de frevo. E aí fui me apaixonando por cada desafio que era colocado, né? Os passos me colocaram e colocam para qualquer pessoa muitos desafios. E graças a Deus eu consegui superar muitos fisicamente, muitos socialmente e culturalmente. E hoje eu estou aqui na escola de frevo, né? E essa superação se estendeu para as aulas. De passista, ele virou professor de frevo. Abriu uma vaga para professor aqui na escola, houve o convite e eu fiquei meio receoso, né? Ai meu Deus, será que eu sei dar aula? Será que eu não sei dar aula? E eu, mais um desafio para ser superado. E aí os primeiros contatos foram meio difíceis. Tem essa questão da interação, do contato com as pessoas, com diferentes pessoas, diferentes histórias. Mas
hoje em dia, graças a Deus, eu consigo tirar isso de letra. Certo, mas como lidar com as dificuldades dos alunos na hora de fazer algum passo mais complicado? Eu procuro trabalhar bem uma questão assim, de respeito primeiramente, né? Porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes e expectativas diferentes. Minha intenção mais é deixá-los à vontade para fazer o passo do seu jeito e, a partir de fazer o passo do seu jeito, conquistar sua identidade. Essas dificuldades individuais a gente tenta superar, né? Tenta atender nessa forma assim, de sociabilização e tentando estimular que elas se sintam, antes de mais nada, muito bem satisfeitas nesse espaço. Menininho também fica muito satisfeito. Eu fico até meio emocionado, porque o frevo é minha vida, sabe, Renata? E compartilhar um pouco dessa minha vida cultural e social é bem importante, sabe? É uma forma de estar compartilhando essas superações pessoais que, ao mesmo tempo, a gente conversando com outras pessoas, a gente consegue perceber que essas superações não é de menininho, professor da escola de frevo, assista. São de outras pessoas também, que também têm outras superações. E aí a gente, de repente, percebe que a gente consegue, através das nossas intervenções nas aulas, atingir as superações que são similares ou outras superações que a gente, de repente, sabe? Tem relatos de alunos muito legais, assim, alunos com depressão e tal, e conseguem se sentir nesse ambiente que é a escola de frevo, se sentir muito bem. Esse ambiente e esses momentos de aulas causam nelas uma sensação de bem-estar e satisfação. E se tem alguém que dance e ensine os passos de frevo, precisa ter alguém que toque o ritmo. O Baldo é maestro da Orquestra Sonora Olindense. Fundado por ele, o grupo tem 20 anos. Mas desde muito pequeno, o músico começou a história dele com o frevo. Desde criança, na escola onde eu estudava, havia uma fanfarra. E nessa fanfarra, sempre a gente fazia, na época de carnaval, um grupo e vínhamos para Olinda, isso há 28 anos atrás. Em todos os carnavais, o maestro toca com o grupo em Olinda, mas tocar também não é nada fácil. Imagine você sair de 5h30, 6 horas da manhã, se dirigir para um local, para uma agremiação, aí tem a preparação, aí 2, 3 horas de percurso, já sai para uma outra agremiação e quando você vai parar é 10, 10h30 da noite. Os percussionistas, né, eles machucam muito as mãos, por mais que se ensaie, sempre acontece nesses incidentes lá de machucar a mão, de fazer calo. Os músicos de sopro também, por mais que se ensaie, por mais que se treine, tende a machucar os lábios. Mas quando ele percebe que não está sozinho... A festa não pode parar, a gente continua, dá um jeito, coloca um anestésicozinho e vai embora. E se tem alguém que toca, alguém que dança e alguém que ensina o frevo, a gente está muito bem servido. Então temos mais é que fazer lisura na ponta do pé, porque quando o frevo começa, ninguém segura ninguém. E aí, deu para riscar uns passinhos de frevo? Se não deu, ainda dá tempo. Mas antes disso, vamos a um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer histórias de pessoas que entraram em contato com o frevo quando ainda eram crianças e que consideram esse ritmo imortal. É rapidinho, eu volto logo. Voltamos com o No Ritmo do Frevo e agora vamos mostrar pessoas que são amantes desse ritmo desde pequenininhas. E no que depender delas, o frevo não morre nunca. O amor pelo frevo vem de muitos carnavais. Costuma surgir desde que se é criança. Quem conhece se apaixona e não quer largar o ritmo. Foi assim que aconteceu com Rafael. Aos 8 anos de idade, ele é um fã de carteirinha do frevo. Começou ouvindo frevo de bloco quando ainda era menor. E hoje é integrante do Bloco da Saudade. Minha avó, ela botava no carro, ela botava Último Regresso, não sei que disco era, ela botava Último Regresso. Aí eu ficava, vó, põe a música, vó, põe a música. Aí eu perguntei qual era
de onde vinha aquela música. Ela falou, do Bloco da Saudade. Fui pesquisar, aí me apaixonei. E aí, no meu aniversário de 2016, eu fiquei tão apaixonada que fiz o tema do Bloco da Saudade. Então eu já tinha amigos no bloco e acabei que uma das minhas amigas me pôs dentro do bloco com a caneca de oficial, me deu um disco e eu entrei dentro do bloco. Quando o pequeno Rafa conheceu o bloco de perto e começou a frequentar os encontros, se encantou ainda mais. Eu achei uma lindeza. Os labelos, enfeites, as coisas da cabeça, aquelas coisas bem na cabeça, aquelas fantasias todas detalhadas com pérola, pedras. A culpada de tudo isso é Dona Dione, avó de Rafa, aquela que colocava sempre o último regresso para tocar no carro. Eu acho que é uma coisa muito boa, porque o frevo é uma manifestação popular, cultural nossa, né, de Pernambuco. É muito importante que as crianças conheçam e vivenciem toda essa alegria, porque o frevo, essas manifestações, são manifestações culturais de longa data e faz parte da história da gente. Dona Isabel é a presidente há 38 anos e se orgulha demais do integrante mais jovem do bloco. Maravilhoso, porque com esse nosso tempo agora, os pais deveriam incentivar os filhos a verem o que é a nossa cultura e colocar nas crianças esse incentivo de que essa nossa cultura se perpetue, né, para o futuro. E se o frevo deve ser apresentado às crianças pelos pais, essas duas figuras ilustres seguiram o caminho certo. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pisada é essa. Claudionor Germano e o filho Nonô são belos exemplos de como passar a cultura pernambucana de uma geração para outra. Claudionor chegou à marca de 70 anos de carreira aos 85 anos de idade. Começou muito jovem e não parou mais. Recebi convite do Mestre Nelson Ferreira para iniciar minha carreira solo. E estreiei no dia 20 de janeiro de 49. E fui vindo. Depois, quando chegou em 59, eu tinha já mostrado o que eu sabia fazer. E durante 6 anos consecutivos, eu fui escolhido o melhor cantor do rádio e da televisão de Pernambuco. Vendo esse frevo sempre em casa, nos trabalhos do pai, Nonô pegou gosto pela música e também começou cedo, aos 14 anos. Papai me chamou para gravar meia música no LP dele e depois dessa meia música eu tomei gosto realmente pelo negócio e principalmente pelo frevo. Apesar de ter passeado por outros ritmos pernambucanos como caboclinho, ciranda, coco de roda, maracatu, né, gravei isso tudo, gravei forró também. Mas sempre o que me emocionou, o que me arrepiava, o que me fazia realmente, muitas vezes até chorar no palco, era o frevo. E Nonô quer ir mais além com o frevo. Para ele, o ritmo precisa de inovação. Eu venho amadurecendo um projeto para o frevo, com a cara nova, com a pegada jovem. E isso não é fruto, muita gente que vai ouvir hoje vai achar que é uma coisa de modismo, uma coisa que a gente pegou de agora, mas não é. Realmente é uma bagagem grande de 34 anos de carreira, né, de muitas experiências, não só com o frevo, como a gente faz fusão com outros ritmos também. E a gente quer fazer com o frevo o que o sertanejo fez com o sertanejo tradicional, o que o forró eletrônico fez com o forró pé de serra, o que o pagode fez com o samba. O frevo de balada vai ser um divisor de águas para o frevo também. Vai dar amor. O pai é conhecido por também ter inovado no ritmo nos anos 80. Em 86, no caso eu com 2 anos de carreira, papai já inovava, né? Foi quando ele gravou Tropicana, por exemplo. E papai pegou Tropicana, fez uma roupagem bem legal, arranjo, se eu não me engano, de Edson Rodrigues, né? O maestro Edson Rodrigues. E já nessa época colocando sintetizadores também no frevo. Para a época, uma coisa moderna, um frevo de um pique. Há 3 anos, Claudionor, que gravou mais de 400 músicas, sendo 132 delas de Capiba, anunciou a aposentadoria como cantor de frevo mais antigo e passou o bastão para o filho. Então, ver o filho inovar hoje é saber que Nonô segue o mesmo caminho do pai. Ele é um dos maiores representantes da nossa música em Pernambuco e no Brasil. E vai ter a oportunidade de demonstrar isso quando o frevo de balada tocar mais de uma vez
o povo vai reconhecer o valor dele, ele vai ver que realmente fez o trabalho que devia fazer. E o filho carrega as boas lembranças do que aprendeu com o pai. Sempre um professor exigente, né, atento e sempre me dando os toques necessários em determinado momento, os puxões de orelha necessários. E a gente viveu muitas emoções juntos, né? De Galo da Madrugada, pelas ruas do Recife, nas comunidades junto com a Frevioca, nos palcos do Clube Náutico Capibaribe, os Vermelho e Branco que a gente fez junto. Eu tenho certeza que os resultados que a gente está começando a colher, ele ainda vai poder vivenciar muito e muito tempo ainda junto comigo. Agora peço, não deixe o frevo se vá, que a onda não passe para lá e a morena fogosa não esqueça o amor. Deixa comigo, meu pai, que o frevo daqui nunca sai, pois filho de gato é gatinho, dizia o mestre Moraes. A perpetuação do frevo também acontece em espaços de divulgação. O Passo do Frevo é um deles. Surgiu em 2014 e desde então recebe pernambucanos e turistas que querem aprender mais sobre essa manifestação cultural. O Passo do Frevo já leva o frevo no nome, né? E procura trazer o frevo em evidência durante o período, sobretudo fora do carnaval. E nesse sentido a gente realiza cursos, a gente realiza oficinas, palestras, debates, encontros de pesquisadores, apresentações musicais, apresentações de dança que movimentam o frevo durante todo o ano. E a passagem de geração para geração também acontece na dança. A Escola de Frevo Maestro Borges, ou simplesmente a Escola de Frevo do Recife, é administrada pela Prefeitura e fica no bairro da Encruzilhada. Ela existe há 21 anos e já recebeu milhares de alunos durante esse período. A missão da Escola de Frevo é valorizar, né, e divulgar o passo do frevo, patrimônio cultural e material da humanidade. A escola também facilita a crianças, jovens e adultos o acesso a uma qualidade de vida melhor. A aprendizagem, né, do frevo enquanto dança e forma de expressão profissionaliza, ajuda a fortalecer e fazer com que essas pessoas aumentem esse sentimento, esse amor, né, pelo passo, pelo frevo e pela cultura. Os alunos parecem mesmo ter amor pelo que fazem. Até eu não resisti ao chamado e também caí na folia. Então você ainda tem dúvidas de que o frevo conquista todo mundo e que é imortal? Bom, os amantes do ritmo não têm. O frevo faz parte da nossa cultura e merece ser tocado o ano inteiro, merece ser dançado o ano inteiro. Eu espero que ele seja eternizado, que venham mais milhões de gerações de passistas e possam carregar esse frevo. E sim, ele vai evoluir, vão vir coisas novas e é isso que é o frevo. É uma história muito linda, uma história assim de orgulho mesmo. A gente é como, tem um passo de frevo chamado guerreiro. A gente é guerreiro, sabe? A gente é guerreiro fazendo guerreiro e a gente é guerreiro na vida, nesse processo de preservação. E o frevo é mesmo um exemplo de garra. Como a gente viu, veio lá da capoeira, começou sem muita pretensão e hoje ganhou o mundo e milhares de fãs. Eu espero que você tenha curtido e aprendido um pouco sobre esse ritmo que contagia tanto. E já vai se preparando para o carnaval porque só falta uma semana. Tá na hora de tirar aquele tênis e a sombrinha do guarda-roupa e se aquecer para a folia. O No Ritmo do Frevo fica por aqui. Um bom final de semana a você e um excelente carnaval. Até a próxima!